Eu trabalho há 20 anos na área de tecnologia e há 14 eu atuo na área de segurança eletrônica, mais especificamente na área de videosegurança, o CFTV. Antes de entrar no assunto que atraiu vocês até aqui hoje, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores do evento da Conaseg, em especial ao Marcelo Pérez, pelo convite e pela oportunidade de estar palestrando aqui do lado de alguns dos grandes nomes da nossa área. Gostaria de agradecer a alguns desses grandes nomes pela contribuição com a minha formação e especialmente gostaria de agradecer a vocês que estão aqui hoje investindo um tempo valioso para me ouvir aqui falar. Eu espero corresponder às expectativas de vocês e que vocês saiam daqui satisfeitos com o que receberam. Bem, uma vez feitas as apresentações e agradecimentos, vamos ao que interessa. Em todos esses anos de trabalho nessa área de segurança eletrônica, eu tive a oportunidade de contribuir e trabalhar em diversos projetos, para diversas verticais, em diversas aplicações distintas. E por mais experiência que a gente tenha, por mais vivência que a gente tenha nessa área, a gente nunca para de se surpreender. Os fabricantes estão sempre se reinventando e inventando novas tecnologias e novos recursos. Mas os integradores, esses são uma fonte inesgotável de ideias e de criatividade. E é baseado nisso, nessas tecnologias fornecidas pelos fabricantes, que muitas vezes foram concebidas para uma aplicação específica, e nas ideias e na criatividade dos integradores que usam essas tecnologias para aplicações muitas vezes totalmente diferentes da sua concepção original. Com essa apresentação, eu espero transmitir que o CFTV tem um potencial muito maior do que o que nós costumamos enxergar normalmente. Eu quero mostrar que é possível explorar e extrair muito mais dos sistemas de vídeo do que somente a segurança. Para ilustrar melhor tudo o que eu tenho para falar e mostrar para vocês, vamos acessar a tela do meu computador. Esse é o tema da nossa apresentação: câmeras de vídeo além da segurança. O potencial pouco explorado do CFTV. No passado, os sistemas de CFTV não tinham a função de segurança e nem a possibilidade de gravação. O CFTV surgiu com a necessidade de possibilitar a visualização e acompanhamento de ambientes distintos com um número reduzido de profissionais. Somente por volta da década de 70, com o surgimento dos primeiros VCRs, os famosos videocassetes, e com ele a possibilidade de gravação das imagens capturadas pelas câmeras, é que foi possível relacionar os sistemas de CFTV com a aplicação de segurança. Mas nessa época, as limitações dos sistemas, se comparados aos sistemas de hoje, eram muito grandes. Os equipamentos eram muito grandes, não existia dispositivos de gravação adequados, não tinha uma aplicação proprietária para a gravação dos sistemas de CFTV, o consumo de energia era muito alto e o custo de implantação, aquisição e manutenção desses sistemas era realmente bastante alto. Aos poucos, as necessidades do mercado, a necessidade dos clientes foi fazendo com que os sistemas de segurança evoluíssem até um certo ponto. Foram criados os chaveadores de vídeo primeiro, que permitiam que o operador pudesse alternar entre imagens de diferentes câmeras usando um único monitor. Depois vieram os sequenciais de vídeo, que faziam esse mesmo trabalho, só que de maneira automática. Depois os pads, que dividiam a tela do monitor
em 4, né, permitindo que o operador pudesse monitorar até 4 câmeras ao mesmo tempo, depois os duplicadores de quad, depois os multiplexadores, os time-lapses, etc, etc, etc. Mas em algum momento, essa situação, esse processo quase que se inverteu. Ao invés do mercado, a demanda de mercado, gerar novas tecnologias, as novas tecnologias que foram surgindo de maneira muito rápida começaram a criar novas demandas de mercado. É difícil precisar quando isso aconteceu, né, ou por que exatamente isso aconteceu, mas eu diria que um fator importante foi a popularização da internet e um segundo fator também bastante relevante foi a transição do sistema de CFTV analógico para o digital. Nesse momento, aquela criatividade que nós conversamos, nós falamos no começo da apresentação, ela pôde ser cada vez mais explorada, desenvolvida e aplicada. Uma das primeiras soluções meio inusitadas que eu vi na minha carreira foi bem lá no comecinho da minha jornada ali no CFTV. Né? Foi por volta de 2002 a aplicação de velório online. Então, um integrador com a possibilidade de vender um sistema de segurança para um local onde se realizam os velórios, os funerais, né? Ele viu a possibilidade, né, que ele tinha de oferecer algo a mais, de oferecer um diferencial, onde amigos e familiares que não poderiam estar fisicamente no funeral de um ente querido tinham a possibilidade de se despedir online. Uma câmera de CFTV analógica capturava a imagem, uma placa de captura digitalizava essa imagem, né, em um computador e essa imagem era transmitida via internet. É claro que tinha uma série de limitações e deficiências devido à tecnologia da época, devido à infraestrutura da época, né, devido à simplicidade da solução, né, afinal de contas foi uma solução bastante simples, mas é a ideia que eu quero colocar aqui. Uma mente empreendedora enxerga oportunidades onde aparentemente não há. E falando por experiência própria, quase sempre existem oportunidades atrás da solicitação que o cliente faz. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram, já enfrentaram alguma concorrência onde foi necessário apertar daqui, espremer dali, alterar escopo, mudar equipamento para conseguir chegar no target do cliente. Já não é mais nenhuma exceção os projetos onde se faz necessário o sacrifício de margem para não perder a oportunidade do negócio. Isso acontece por uma série de fatores que têm que ser analisados e identificados caso a caso. Mas nós podemos identificar dois motivos principais que quase sempre estão envolvidos, né, quase sempre estão relacionados com essa redução da margem. Primeiro, a concorrência. Né? Cada vez mais os competidores estão se preparando melhor, estão se capacitando nos projetos de segurança. Com cada vez mais profissionais capacitados, o gap de qualificação no mercado é cada vez menor. Quando a gente fala de fabricante de equipamentos, então, a similaridade dos equipamentos produzidos dificulta ainda mais a decisão do cliente. Geralmente, o cliente vê propostas muito similares na mesa. Naturalmente, o primeiro diferencial que pensamos é oferecer um preço
mais competitivo que o do concorrente. Um outro fator determinante para essa redução forçada da margem é a percepção do cliente. Esse é um ponto bacana para a gente trabalhar. Normalmente, o cliente enxerga a compra de equipamentos de videosegurança como uma despesa. Então, vai ser um custo a mais que vai ter na empresa dele. Obviamente, os sistemas de CFTV auxiliam na redução de perdas, inibindo furtos, roubos, vandalismos e uma série de outras ações praticadas aí por elementos mal intencionados. Porém, esses são indicadores muito difíceis de ser mensurados. Quando que um sistema de CFTV se paga? Todos sabem que ele é necessário, mas quando que ele se paga? E como que a gente passa por esses desafios? Pela concorrência, pela percepção do cliente? Como que a gente faz? Como que a gente se destaca em uma concorrência aí, além, obviamente, do preço? Além de preço competitivo, é necessário apresentar maior valor agregado para o projeto que está sendo ofertado. Mesmo que a gente esteja oferecendo o mesmo equipamento que o competidor. Como que a gente faz isso? Com serviço, qualidade de serviço, profissional, capacitado, mais capacitado do que o do concorrente, né? Essas são as respostas automáticas que vêm na nossa mente. Mas não é só isso. Um outro ponto que nós levantamos, que é a percepção do cliente, tem que ser bem trabalhado também. Nós temos que tentar fazer com que o cliente perceba o gasto com equipamentos de CFTV como um investimento e não mais como uma despesa. Talvez até com uma previsão estimada de tempo de retorno. Para isso, nós precisamos de algumas ferramentas. Hoje em dia, uma série dessas ferramentas e tecnologias estão disponíveis e podem nos ajudar a compor soluções únicas. A internet banda larga, a popularização desses links de internet, o avanço da computação em nuvem é um ponto muito importante, o aumento da qualidade de imagem, resolução das câmeras, a melhoria de desempenho na compressão das imagens e nos codecs de vídeo, e os recursos de vídeo analítico. Esses são alguns exemplos de tecnologias que podem transformar um sistema de CFTV em algo muito além do que um sistema de segurança. Vamos abordar algumas dessas ferramentas e ver como que a gente pode usá-las na prática. Streaming de vídeo. A largura de banda oferecida hoje em dia e o preço acessível desses links de internet tornou possível um desejo que muitas pessoas tinham desde a época das placas de captura, que é o streaming de vídeo em massa. Essas pessoas gostariam de divulgar o seu estabelecimento com imagens ao vivo em tempo real no seu site, fazer disso um atrativo para potenciais clientes. Mas além da limitação de banda, existe também a limitação de hardware, pois uma câmera IP, por exemplo, suporta em média entre 10 e 20 acessos simultâneos. Dessa forma, o acesso de um usuário a uma única câmera é ok, tudo bem, com um sistema de segurança. O acesso de até 20 usuários, tudo bem. Também pode ser um sistema de segurança, posso passar o usuário para um gerente, um subgerente, para pessoas que estão ali envolvidas no processo. Mas, para divulgação em massa, nós precisaríamos de outras ferramentas, pois colocando a imagem ao vivo de uma câmera no site,
o número de visitantes desse site poderia facilmente ultrapassar esse limite de 20 usuários. Qual seria a solução? Um servidor de mídia que vai transmitir o streaming da câmera para o site, né? Ou seja, todas as conexões, todos os acessos ficarão concentrados no servidor de mídia e não mais na câmera IP. O problema dessa solução é, obviamente, o custo. O custo de aquisição desse tipo de servidor e o custo de manutenção ele é muito alto, o que poderia desmotivar um possível interessado nesse tipo de divulgação. E isto posto, eu pego este gancho para o nosso próximo tema, nossa próxima ferramenta, que é o poder da computação em nuvem. Muitos já ouviram falar de cloud computing, computação em nuvem, mas quantos já exploraram o potencial dessa ferramenta? Desde antes das imagens dos sistemas de CFTV começarem a ser transmitidas pela internet, já existia o desejo de realizar gravações em locais remotos. Primeiramente, pelo motivo mais óbvio, o da segurança dos dados. Nessa época, o artifício usado era colocar o gravador em um local escondido. Mas além do custo extra de infraestrutura, bastava que o interessado seguisse o caminho do cabo até chegar ao gravador. Isso era um artifício para dificultar esse tipo de ação, mas ele não inibia essa ação. Mesmo quando a tecnologia tornou possível a transmissão de dados pela internet, a transmissão dessas imagens pela internet, uma gravação remota era quase sempre inviável devido às limitações de largura de banda e o alto custo de links com taxa de transferência suficiente para essa transmissão. Taxa de transferência tanto de download quanto de upload. Hoje em dia, essa é uma possibilidade muito mais plausível. E um número cada vez maior de empresas já oferecem esse tipo de alternativa, já oferecem gravação em nuvem e monitoramento remoto. Os benefícios de um sistema de segurança na nuvem são diversos. Vamos listar alguns deles aqui. Segurança dos dados. Já é uma prática bastante comum entre criminosos o roubo dos gravadores de segurança após um roubo ou um assalto. Ou seja, além da perda patrimonial, a vítima perde também a prova e pode até ter dificuldades com a empresa de seguro por não ter posse dessa prova. Com a gravação em nuvem, que pode ser redundante ou até mesmo pode ser a gravação principal do sistema, todas as imagens estarão preservadas. Alta disponibilidade. Para que seja possível um sistema em alta disponibilidade em um sistema de CFTV offline, é necessário duplicar o número de servidores e storages. Em um sistema baseado em nuvem, fisicamente essa necessidade ainda existe, porém ela ocorre de maneira transparente para o cliente, ou seja, o cliente não vai precisar da redundância física dos equipamentos. E se for optado por terciarizar a estrutura de nuvem de um data center, por exemplo, o integrador não vai precisar se preocupar com a manutenção desse tipo de equipamento. Atualmente, os sistemas de computação em nuvem oferecem uma garantia de disponibilidade acima de 99% do tempo. Facilidade. Com um sistema em nuvem, a manutenção periódica pode ser feita de uma única vez para diversos clientes, sem deslocamento, sem custos de equipe de campo, sem custos de combustível, estacionamento, estresse, etc. Além disso, em caso de uma necessidade de manutenção corretiva, seria muito menos traumático para o usuário final, pois independente da localidade do cliente,
o tempo de reação seria o mesmo, devido à centralização de todos esses servidores. Redução de custos. Talvez aqui seja um dos pontos mais importantes. Com a computação em nuvem, o cliente não precisa investir em servidores de alta performance e em storages de grande capacidade. A maior parte do processamento e armazenamento pode ser feito na nuvem. E os equipamentos que compõem essa nuvem podem ser compartilhados por diversos clientes, reduzindo dessa forma o custo final, tanto para o cliente quanto para o integrador. Além disso, existem outros custos poucas vezes levados em consideração em um projeto de vídeo. O armazenamento físico, por exemplo. Os equipamentos ocupam um determinado espaço que poderiam ser aproveitados para outras finalidades. Quanto custa 1 metro quadrado no local de implantação? O consumo de energia. Quanto consome de energia os servidores e storages dimensionados para o projeto? E depreciação de ativos. Segundo a tabela da Receita Federal, a taxa de depreciação para computadores, hardware e periféricos é de 20% ao ano. Qual será, dessa forma, a redução de custo anual, substituindo equipamentos físicos pela nuvem? Quanto esse dinheiro aplicado renderia no final do contrato? Em quanto tempo o sistema de CFTV se paga? Perceberam como nós já começamos a transformar o conceito de despesas, podendo até mensurar um tempo estimado de retorno para o investimento feito em um sistema de CFTV? Uma outra ferramenta para a criação de solução e diferenciais da concorrência são, obviamente, os recursos de videoanálise. As tecnologias de vídeo analítico, sem dúvida alguma, podem trazer uma série de benefícios para os sistemas de segurança. Nós podemos destacar alguns desses recursos. Detecção de violação perimetral. Existem diversas ferramentas para a realização de detecção de perímetro. Algumas delas, como os laser e cabo microfônico, por exemplo, podem até ser mais precisas que a detecção feita por câmeras de vídeo. Porém, esse sistema, vias de regra, precisam de câmeras de vídeo como complemento, para que se tenha a certeza de que o alarme disparado é verdadeiro, sem a necessidade de enviar um agente humano até o local para verificação desse alarme. Já a detecção de violação perimetral, realizada através de imagens capturadas por câmeras de vídeo, os alarmes podem ser validados através da mesma câmera que o detectou. Se bem ajustados e com equipamentos e ferramentas adequadas, esse tipo de sistema pode atingir um nível de acerto acima de 90% de precisão. Detecção de movimento. A detecção de movimento baseada em vídeo analítico é bem diferente da detecção convencional, que é baseada na simples comparação da modificação de pixels. A detecção baseada em videoanálise, ela utiliza algoritmos que diferenciam os objetos em movimento dos movimentos convencionais do cenário. Ou seja, uma árvore balançando ao vento, por exemplo, não é detectada pelo sistema. Mas se um objeto se movimentar na cena, mesmo que seja na frente dessa mesma árvore, ele pode gerar um alarme caso viole alguma regra, como caso ele entre em uma área protegida ou se ele ficar rondando em uma atitude suspeita em uma certa região. Detecção de sabotagem. Esses recursos
de detecção perimetral, detecção de movimento, só funcionarão, obviamente, se a câmera estiver monitorando o local desejado. Portanto, caso alguém mal intencionado redirecione a câmera ou obstrua o seu campo de visão, o sistema pode gerar um alerta para o operador e acionar outras reações, como por exemplo, chamar o preset de um speedometer para que ele cubra a área da câmera que foi violada e dessa forma seja possível identificar quem que cometeu essa violação da câmera. Mas o nosso ponto focal aqui é o CFTV além da segurança. Portanto, além das aplicações de segurança, os recursos de videoanálise podem ser utilizados de diversas formas e que ultrapassam o limite da segurança. Vamos ver outras aplicações. Contagem e classificação. A contagem de pessoas ou objetos pode ser usada para uma série de aplicações, como contagem de pessoas que entram e saem de um estabelecimento, contagem de pessoas que passam em frente ao estabelecimento, contagem de carros que entram e saem do estacionamento, contagem de pessoas que param em frente a uma vitrine, enfim, uma série de aplicações. E a classificação de objetos, ela pode trabalhar em conjunto com a função de contagem. A classificação de objetos faz a diferenciação do agrupamento de pixels para que em uma contagem, por exemplo, sejam consideradas apenas pessoas e ignorados os animais que passam pela mesma área, ou sejam contados carros e pessoas de maneira separada, mesmo que esses dois passem pelo mesmo local. Ou seja, a classificação de objetos ela pode diferenciar o tipo de objeto que está gerando o evento, seja ele uma contagem ou qualquer outro. Detecção de velocidade. A mensuração de velocidade realizada por câmeras de vídeo não é tão precisa quanto a de um radar. Portanto, não deve ser utilizada para efeitos de multa. Porém, é bastante indicada para uma finalidade mais educativa. Em um estacionamento, por exemplo, as mesmas câmeras que monitoram o ambiente podem realizar a detecção de velocidade e caso um veículo ultrapasse um certo limite pré-estabelecido, o sistema poderá gerar uma notificação contendo data, hora, imagem do veículo e até a velocidade aproximada em que esse veículo estava se deslocando. Apesar de não ser uma punição, o infrator notificado, sem dúvida, vai evitar cometer o mesmo erro. Detecção de direção. O filtro de detecção de direção pode ser combinado com vários analíticos. Ele pode, por exemplo, notificar quando um carro circula pela contramão de um estacionamento, ou quando alguém sai pela porta de entrada de um restaurante e vice-versa. Pode também contar quantas pessoas viraram para determinada direção ao entrar em uma loja, podendo assim, dessa forma, identificar e definir quais produtos se deseja que o cliente veja assim que ele entrar na loja, qual que é a área de maior visibilidade do seu estabelecimento. LPR, ou License Plate Recognition, ou leitura de placas. Além das estradas, rodovias, pedágios e cidades digitais, a leitura e reconhecimento de placas pode ter aplicações voltadas para o dia a dia também. Autenticação de controle de acesso, controle de estacionamento, gerenciamento de agendamento para revisões em autorizadas, são alguns dos vários exemplos que a gente pode citar. Tempo de permanência. Voltando a falar em lojas de varejo, por exemplo, a estimativa do tempo de permanência em uma área pode determinar quais gôndolas são as que têm maior atrativos para os clientes, quais chamam mais atenção. Pode indicar o tempo em que o cliente está aguardando para ser atendido em uma fila, o que pode gerar um alerta para o gerente
para que no momento certo ele abra um novo caixa e não deixe os clientes insatisfeitos esperando na fila. Mapa térmico. O mapa térmico indica graficamente, através de temperatura de cor, cores quentes e cores frias, os locais de maior circulação de um ambiente. Isso poderá ajudar o varejista a definir qual a melhor estratégia de marketing para a sua loja. Baseado nesses e em outros recursos, é possível oferecer um grande diferencial para o seu potencial cliente, se destacar da concorrência, preservar a margem e talvez até gerar uma fonte de renda recorrente com a criação de novos serviços. Acredito que a essa altura, muitos de vocês já estejam contemplando uma série de oportunidades onde poderiam usar essa abordagem. Para deixar as coisas um pouco mais claras, eu vou mostrar algumas aplicações verticais e estudo de casos. Eu espero que esses cases e aplicações possam abrir ainda mais caminhos do que o que vocês possam estar vislumbrando neste momento. O primeiro analítico que nós vamos mostrar em funcionamento é o de objetos abandonados. Esse caso foi simplesmente um teste de bancada, de laboratório, onde nós podemos ver, além do objeto abandonado que a gente vai ver agora, a classificação de objetos. Vejam que ele identifica realmente como pessoas. Foi colocada uma caneta na mesa e ele detectou que tem uma caneta ali na mesa que não tinha antes. Isso pode ser usado para diversas aplicações. Na segurança, em caso de um aeroporto, alguém abandonar uma mala, mas pensando no conceito dessa apresentação, no varejo, por exemplo, nós podemos ver se alguém abandonou o carrinho no corredor. Isso pode gerar uma redução de perda para o varejista. Imaginem que o carrinho pode ter produtos perecíveis, que se alguém não olhar vai descongelar a carne, vai estragar. Então é uma ferramenta de videoanálise que a gente pode usar para uma aplicação além da aplicação óbvia. Esse é o analítico de objetos removidos, já voltado para a aplicação de varejo. Essa é uma prateleira de uma promoção, tem um display ali do lado direito que a moça acabou de tirar. E após escolherem o produto, elas vão embora e mantêm o display fora de posição. Esse evento pode gerar uma notificação para que alguém vá arrumar a prateleira que saiu de posição. Tempo de espera. Esse é um recurso muito importante para o mercado de varejo, pois ele pode contar o tempo de espera em fila, por exemplo. Para bancos, por exemplo, isso é importantíssimo, pois existe uma multa se uma pessoa ficar um determinado tempo na fila de um banco sem ser atendida. E para o varejista, além da fila, otimizar o seu atendimento, ele pode ver quais produtos, quais gôndolas estão chamando mais a atenção do consumidor, de acordo com o tempo que esses consumidores ficam parados em frente a essa gôndola. Contagem. Nós falamos bastante em contagem. Nesse vídeo, a gente pode ver um exemplo de diversos contadores de diversas áreas usando uma mesma câmera. E não é só a contagem de entrada e saída, é uma contagem de eventos também. Por exemplo, bagunça na recepção, parada no café. Então ele conta quantas pessoas ficaram paradas durante um certo tempo no café, quantas pessoas ficaram paradas na recepção, além de contar a entrada e saída de cada departamento, cada setor. Isso pode ser aplicado também para uma solução de varejo.
qual corredor tem maior circulação, qual que é o sentido do corredor que tem maior circulação, subindo, descendo, indo para a direita, indo para a esquerda. E aqui uma aplicação de contagem outdoor, onde são contados veículos e pessoas em contadores separados. E como nós podemos consolidar essas informações geradas pelas câmeras? Existe uma série de aplicativos que fazem isso. Para o usuário final, ver o contador sobre a imagem pode ser interessante, mas não é uma ferramenta prática. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de ferramentas que podem consolidar as informações geradas pelas câmeras, onde a gente pode escolher um intervalo, data inicial, data final, hora inicial, hora final, e ele vai mostrar todos os contadores em um gráfico de barras. Em um gráfico de linhas, ou em um relatório propriamente dito, uma tabela. Lembrando que todos esses contadores não são necessariamente de entrada e saída, são contadores de eventos. Nesse relatório eu posso saber quantas pessoas entraram, quantas saíram, quantas pararam na vitrine, quantas olharam a gôndola X, quantas olharam a gôndola Y, quantos carrinhos de supermercado foram abandonados antes de passarem pelo caixa, enfim, todos os tipos de eventos podem ser contabilizados. Ainda pensando em supermercado e varejo em geral, lanchonete, restaurantes, esse analítico é muito interessante, porque ele pode prevenir acidentes e evitar que, além de que evitar que o cliente se machuque, evitar que o proprietário do estabelecimento sofra um processo por danos. Então o rapaz jogou líquido no chão, em algum momento o software, o aplicativo vai detectar como um objeto abandonado. Então, mesmo sendo água ou um líquido transparente que a gente mal enxerga na imagem, é possível que o software detecte esse tipo de alteração na imagem. Aqui nós temos um trecho de uma reportagem que saiu em um jornal sobre as câmeras de CFTV voltadas para o varejo, para uma ferramenta de vendas e de marketing do varejo. As câmeras de segurança instaladas em uma loja podem detectar a face do consumidor, identificar se é do sexo masculino ou feminino e até detectar a expressão facial, ou seja, se a pessoa sorri enquanto olha para um produto, né, o varejista vai saber se aquela pessoa gostou do produto ou gostou mais de um do que do outro, né? Além do que detectar o sexo e a faixa etária pode também ajudar a definir uma estratégia de marketing mais precisa, mais coesa. Saindo um pouquinho do foco específico de varejo, vamos entrar na solução de LPR. O LPR ele pode ser usado apenas para registros de placas, como também para disparar algum gatilho. Ou seja, se a placa foi encontrada em um banco de dados específico, ele vai abrir a cancela. Se ela foi encontrada em outro banco de dados, ele vai gerar um alerta, porque o carro pode ter sido roubado ou algo do tipo.
O LPR ele também pode ser combinado com outras soluções, como, por exemplo, essa que é uma solução muito interessante para gerenciamento de estacionamentos, seja estacionamento de shopping, de aeroportos, ou realmente só um estacionamento desses de rua. Essa é uma solução que envolve diversos analíticos, como o auto-tracking do speed doming, o LPR na entrada para autorizar ou não a passagem desse veículo, o reconhecimento, a detecção facial do motorista para fazer o registro da imagem da placa do veículo junto com a foto do proprietário, a indicação de onde tem vagas disponíveis dentro do estacionamento, a indicação através do LED da própria câmera. Vejam que isso não é um sensor. A câmera detecta se existe um carro parado na vaga e indica através desse status luminoso, como verde ou vermelho, se tem vaga ou não naquela região. Quando o carro entra na vaga, a câmera faz novamente a leitura da placa e envia uma notificação para o celular do local aonde o carro está estacionado. Quando o proprietário vai deixar o ambiente, basta que ele procure um totem, digite a placa do seu veículo e o sistema vai mostrar exatamente em qual posição está o seu veículo sobre uma planta baixa. E aí o LED de status da câmera volta a ficar verde, indicando que tem vaga disponível naquela região. Cada câmera pode fazer a leitura de até 6 vagas, 3 na parte da frente, 3 na parte de trás da câmera, para indicar o status de verde ou vermelho, se tem ou não vaga, e fazer a leitura das placas dos carros estacionados. Enfim, a ideia é que a tecnologia é extremamente importante, toda a tecnologia utilizada nessas soluções que nós vimos são extremamente importantes, porém elas são apenas ferramentas de apoio em um projeto. Né? Por que ferramentas de apoio? Pois os pontos chaves para a gente ter sucesso através dessa abordagem são percepção, para entender a real necessidade do cliente, mesmo quando nem mesmo o cliente sabe qual é a real necessidade dele. E criatividade, para compor soluções únicas, lançando mão de todas essas ferramentas e qualquer outras mais disponíveis no mercado. E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer melhor qualquer uma das soluções que foram apresentadas hoje, por favor, entrem em contato, fiquem à vontade. Eu e a nossa equipe estaremos à disposição para atendê-los e recebê-los em nosso showroom, e para qualquer eventual necessidade, contem conosco. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que as ideias propostas aqui nessa apresentação tenham o mesmo impacto positivo que está tendo uma série de outros integradores que já exploram o CFTV além da aplicação de segurança. E eu reitero a nossa disponibilidade, a minha, da minha equipe, da AlphaDigi, para sanar qualquer dúvida, ou mesmo se for alguma curiosidade para conhecer alguma dessas aplicações, trocar umas figurinhas sobre novas ideias. Nós estamos abertos e à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, obrigado a Conaseg pelo convite e um abraço, bons negócios a todos.